Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a aula de como o jejum aumenta o poder do cérebro. Eu vivo jejum todos os dias. Acabei de quebrar o jejum agora, 11 horas. É 11h11 aqui no Líbano. E eu fiz um jejum de 18 horas. Eu vivo isso, porque hoje eu tinha muita coisa para fazer, dia que eu tenho que entregar processos. Então, eu preciso dessa clareza mental. E o jejum fez isso comigo. Depois dos 40 anos, eu comecei a me cuidar mais, a procurar meios de viver melhor, né? Você sabe que os chineses, eles não têm chinês gordo. É muito, eu não sou gordo, não é gordofobia, mas quando você ingere muitos alimentos, acaba que você inflama o corpo e reduz a vida, sabe, do corpo. E o jejum foi uma forma, assim, de me tranquilizar, me acalmar, me dar clareza mental. E depois que eu recebi o diagnóstico de autismo da minha filha, eu eu busquei muitos estudos sobre jejum, eu gostava muito de ouvir o Laí Ribeiro, mas não, como é que eu posso dizer? Mas eu não seguia, sabe? Não era um estilo de vida, lifestyle. Agora eu faço jejum todos os dias, mínimo 14 horas, todos os dias. E faço com que ela também durma 8 horas e só vai comer depois de 8 horas, pelo menos 12 horas de jejum. Faz muito bem. Eu vou explicar aqui para vocês por que faz tão bem, assim, de um modo simples, né? Eu vi muitos estudos científicos, né, que comprovam que o jejum ou então a restrição calórica, né, ele faz muito bem para a saúde mental e do corpo, desde que não traga problemas nutricional, gente que quer ficar sem comer a vida toda, né, quer emagrecer, e a primeira coisa que eu procurei o jejum foi para emagrecer. Depois que quando eu comecei a ler sobre o jejum, eu falei, meu Deus, tem muita coisa além de querer emagrecer, entendeu? Eu emagreci com o jejum, né? Mas não é isso. Tem equilíbrios, equilíbrio no organismo da pessoa que vai além de só emagrecer, vai dar muito mais domínio próprio, controle das emoções, dormir melhor, desinflamar eu tinha mão inflamada o tempo todo, o joelho inflamado, então você desinflama o seu corpo, sabe? Você dá um tempo é um respeito que você faz para sua morada, né? A morada do Espírito Santo. Então é um respeito, pelo menos 12 horas, sabe? É um respeito e você deixa ele para de funcionar, né? Ali, de trabalhar, e ele vai começar a limpar. Tem um vaso chamado vaso vago que vai do intestino para o cérebro. E aquilo ali ajuda demais na desinflamação do cérebro quando para de comer, de digerir coisas, é que a gente produz serotonina também, vai relaxar o nosso corpo, dá uma sensação de prazer, né? Diminui a ansiedade, a depressão, né? Porque geralmente a pessoa toma remédio antidepressivo para induzir a serotonina, você vai produzir mais serotonina. Serotonina, quando você está dormindo, quando você está em jejum, ela é produzida, né? E também a melatonina, né? E se você está deitado na parte da noite, produz melatonina e vai desinflamar. Mas enfim, como que ajuda a melhorar o cérebro? Olha só, quando você tá com 12 horas, a partir de 12 horas de jejum, acontece, o organismo começa a quebrar a gordura, né? Ele começa a quebrar a gordura. Aí vai produzir um ácido graxo livres. E vai produzir depois acetil-CoA, que vai produzir o BHB. Esse BHB, gente,
Eu não vou dar o nome aqui, mas eu vou deixar escrito ele lá no PDF, porque hidroxibutirato. Esse BHB, ele atravessa a barreira do cérebro aqui, hematocefálica, e na ausência da glicose, ele vai nutrir o cérebro e vai ajudar na transcrição do fator BNDF. O que esse fator BNDF faz? Ele aumenta a plasticidade do cérebro, ele aumenta como se fosse a capacidade neural de se regenerar, de produzir células novas. Isso é fantástico. E isso só vai acontecer se você estiver com a glicose baixa, se estiver em jejum. Aí vai acontecer isso aqui, o BHB, né? Entrar lá atravessar a barreira hematocefálica e nutrir. E além disso, ele aumenta a biogênese mitocondrial, né? Mitocondrial tem tudo a ver com mitocôndria, que tem a ver com energia, mais produção de energia, onde? No cérebro, mais capacidade cognitiva, mais aprendizado, mais memória, certo? E ainda mais, ele vai melhorar ele vai melhorar a resistência da insulina, porque a gente vive morrendo de comer, né? A gente tem que comer para viver e não viver para comer. Então, o que acontece? A gente fica, a insulina, ela nem funciona mais, entendeu? Dá um pico de insulina na gente, porque a gente quer comer logo um pudim todo, como diz o professor Hélio Couto. Se você comesse só meio um pedacinho do pudim, né, uma fatiazinha, não dava isso. Dá um pico de insulina. E quando dá um pico de insulina, diz o quê pro cérebro? Diz assim, gente, a mulher tá morrendo porque ela tá comendo muito doce, umas 3 colheradas de arroz grande, né? Porque você tem que comer um pouquinho de arroz. Eu não vivo sem arroz. Mas tem que ser, agora me eduquei que tem que ser pouco. Aí ele diz que ela comeu, ela botou um pratão de arroz, então tá morrendo, dá um pico de insulina. Quer dizer, aí ela fala, armazena essa gordura. Tudo que você foi colocado ali, engoliu, vai ficar armazenada aonde? No bucho, na barriga, nas vísceras, nas pernas, nas coxas, batata frita. Vai dar um pico, né? Então, esse BHB vai lá, não tem insulina, não tem glicose, atravessa a barreira do cérebro que atravessa, nutre o cérebro, produz o BNDF, que vai aumentar a plasticidade, a elasticidade, a regeneração, vai aumentar a biogênese mitocondrial, que é exatamente o lugar que se produz energia, vai melhorar a resistência da insulina, e uma coisa mágica que vai acontecer, que chama isso aqui, aumenta a autofagia. Gente, isso eu fiquei apaixonada quando eu fui ver os artigos. Se você quer ver artigos sobre jejum e foco e capacidade mental e memorização e aumento da capacidade cognitiva, você entra no Google, no Google não, no Amazon e digita jejum, clareza mental. Vai ter muita coisa em inglês, mas você pode ir traduzindo. Tem muitos estudos científicos que comprovam que você, fazendo o jejum intermitente, esse que eu faço, né? Eu paro às vezes de comer 5 horas, eu tô me habituando a 5 horas parar, e aí eu só vou comer 11 horas do outro dia. E isso tem feito muito bem. Eu faço todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu faço isso. E o que acontece? Meu Deus, a capacidade de concentração, de aprender, olha o tanto de coisa que eu produzo no Instagram, produzo no YouTube. E eu trabalho no tribunal na parte que eu tenho que ler, depois eu entender e depois eu fazer um relatório, eu faço um voto, é um trabalho cognitivo. Então, eu busquei cada dia melhorar a minha capacidade cognitiva.
E não vi nada, não tem nada melhor do que o jejum. Não tem nada. E é uma coisa que é de graça. É uma coisa que você faz um respeito pelo seu corpo, né? Então, a autofagia, o que que é autofagia? Se eu fosse falar assim, em poucas palavras, é um mecanismo de defesa do cérebro. O que que acontece na autofagia? Ele vai destruir substâncias inadequada, proteínas inadequadas, mitocôndrias que não tá lá funcionando, só tá lá empacada no cérebro, fazendo confusão, como é que fala? Nevoeiro mental, esqueci a palavra aqui, quando você tá, não tem clareza mental, sabe? Então, o que que acontece? A autofagia vai produzir aquilo lá tudo, a plasticidade, a biogênese da mitocondrial, melhorar a resistência, mas a autofagia é vamos dizer, é como se fosse a sua a capacidade, né, o seu exército general de defender contra ataques, né? Por exemplo, você come um enlatado e vai uma proteína para o seu cérebro e você começa a esquecer, né? E quando a pessoa tem essa capacidade reduzida, né, de autofagia, de autofacitose, né? Geralmente, por exemplo, a pessoa que tem uma doença degenerativa como Alzheimer, Parkinson, ela geralmente ela tem essa capacidade de autofagia reduzida, né? Então, o que que acontece? Se você conseguir levar o jejum para sua vida, se você não tiver nenhum problema de saúde, né? Claro, pelo menos de 12 horas, você já tem resultados incríveis, sabe? Mas a partir de 16 horas, a produção de BHB que vai entrar dentro da barreira, né? Que vai atravessar a barreira do cérebro hematoencefálica, é muito maior, entendeu? E existe até um estudo, né, que fala que quando você tá nesse jejum, né, a partir de 12 horas, né, se você tomar um suplemento que é o MCT, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, é só colocar M de Maria, CT, o ácido, um triglicerídeo de cadeia média. Você só pode tomar ele quando você tá com 12 horas de jejum. Pra quê? Para você aumentar o BHB, que é o fator que vai nutrir o cérebro quando você estiver com a glicose baixa. Você só vai estar com a glicose baixa se você tiver com mínimo 12 horas de jejum, entendeu? Que aí começa a comer, quebrar a gordura, que começa produzir ácidos graxos livres, acetil-CoA, e chega no BHB que vai entrar lá no cérebro. Faz sentido? E aí o que que acontece? Chegando lá, você nutre o cérebro e faz essa autofagia, essa limpeza, essa desintoxicação, meu Deus do céu, desintoxicação, desinflamação. Por isso que eu faço tudo para minha filha ficar mínimo 12 horas, né, todo dia. Por quê? Porque através da autofagia, ainda mais ela que é bem rápido, o BHB dela aumentando rápido, ela vai fazer a limpeza, a autofagia, vai aumentar a plasticidade ainda mais dela, que é nova, aumenta muito mais do que a nossa, mais rápido. A plasticidade, gente, tem tudo a ver com renovação celular, com elasticidade do cérebro, capacidade de aprender mais, de memorizar mais, de ter um sistema cognitivo melhor, entendeu? Sem falar na parte religiosa, porque quando você mortifica a carne, você sensibiliza o espírito, você se torna uma pessoa com mais empatia,
você se torna uma pessoa mais centrada, mais concentrada nas coisas do alto, altruísta, não fica muito ligada com as coisas materiais, entendeu? É uma forma de oração, como eles falam que é uma forma de oração intensa. O jejum é isso, uma forma de oração intensa. Você mortifica a carne e sensibiliza o espírito, para que você se ligue ao Espírito eterno de Deus, né? Muito bonito isso e forte, né? Então é isso. O que o professor Laí Ribeiro, o doutor Laí Ribeiro fala muito e que eu uso também até hoje, é que quando eu tô no final do meu jejum, eu dou para minha filha todos os dias, não sei se eu já falei aqui para vocês, eu dou todos os dias, porque assim, eu levanto e tomo uma colher de vinagre, por exemplo, já tô 13 horas de jejum, eu tomo uma colher de vinagre de maçã na água morna, num copo grande, não vai induzir, não vai produzir glicose, não vai quebrar o jejum, certo? E aí tá, eu fico mais umas 3 horas, eu gravei um vídeo pro YouTube, fiz processo, vim fazer o vídeo, fiz o roteiro para fazer o vídeo da aula. E aí depois, 3 horas depois, é que eu vou tomar o óleo de coco. Mas como é que eu tomo óleo de coco? Eu ponho uma xícara de água morna, meia xícara de água morna, é o que eu faço pra Batule também, entendeu? Quando ela tá de jejum, ela levanta com fome. E aí eu não deixo ela pegar o pão, nada pra ela comer. Eu faço isso, eu esquento a água, coloco meia colher de açafrão e uma colher de óleo de coco, extra virgem, certo? Eu coloco 10 gotas de própolis, né? Própolis, espremo um pouco de limão, mexo ali, aí fica uma gordurinha com o açafrão, minha colher de açafrão da terra de chá, né? Mistura ali, fica bem morninho pra ela, não pode ficar muito quente. Eu ponho na seringa e dou mais assim, uns 10 ml pra ela. Aí passa mais uns 15 minutos, porque naquele momento ela tá de jejum ainda, não tem nada no estômago. Então fica muito mais fácil do organismo pegar o açafrão para desinflamar, porque o autista ele tem o cérebro inflamado, né? É mais inflamado do que o nosso. O nosso também é inflamado, porque a gente come, às vezes come um leite, toma leite que não pode nem tomar leite, tem estudos que diz que dá proteína no cérebro, que se você não tivesse BHB para fazer autofagia e comer essa proteína, ali vai te dando dor de cabeça, ali vai te dando nevoeiro mental, confusão mental, cansaço mental, entendeu? Então eu dou, porque o óleo de coco, ele é como é que ele fala, o professor Lai Ribeiro, ele fala assim que ele é um ácido capril, né? É um ácido também de cadeia, como se fosse um MCT, né? Que é aquele que eu falei pra vocês que pode tomar para aumentar o BHB, para que a autofagia aumente, né? Então, o óleo de coco faz às vezes, só que o óleo de coco tem outras coisas, outros nutrientes, como a vitamina E, e o professor Laí Ribeiro, ele defende com unhas e dentes o óleo de coco. E eu ainda não tomei esse MCT, né, que esse triglicerídeo de cadeia média, né, não tomei, mas eu tomo óleo de coco todo dia, antes de quebrar o jejum, nessa forma. Eu ponho uma colher com um pouco de açafrão, um pouco de limão, água morna e mexo bem, ponho própolis e tomo. Porque ali vai ter também um pouco como é que MCT, triglicerídeo de cadeia média, que é o ácido capril, tem lá, né? E você aumenta mais o BHB, que é aquele lá que eu falei pra vocês, que eu vou fazer um desenho pra deixar no PDF, que é aquele que você faz com que ele entre na barreira hematocefálica e produza isso tudo que eu falei pra vocês, né? Melhora a insulina, a biogênese mitocondrial, a neuroplasticidade e também
a magia, que eu acho que é a autofagia. Se a gente tiver esse mecanismo de defesa do cérebro todo dia cuidado. E como se cuida? Não tem um remédio na farmácia. O cuidado é deixar de comer muita caloria, reduzir a caloria, tanto que é normal para uma pessoa comer, entendeu? E a gente começou a comer, por exemplo, assim, na pandemia eu engordei muito, fui para 72 quilos. Eu falei assim, meu Deus, esse desespero todo. Aí voltei para os estudos do Lai Ribeiro, foi aí que eu pensei assim, meu Deus, a única maneira de melhorar o nosso organismo é o jejum, é a meditação, é a prática da atenção plena, sabe? É a prática, é você entender que é agora, você só tem o aqui e agora, você não tem o amanhã, e você também já não tem mais o passado. Então, se você entender isso, você começa a pensar assim, meu Deus, por que eu tô comendo isso tanto, entendeu? E aí você fazendo a restrição, é, não é comendo pouco, não. Porque se você falar igual a professora Ribeiro, vai comer pouco, o corpo vai economizar. Mas é você comer só o suficiente para viver. E fazer exercício físico também, caminhada, correr, para o metabolismo ver assim, nossa, ela tá viva, ela voltou a viver. E aí o jejum é o respeito que você vai dar para a morada. A gente tem a morada, que é a gente tem a casa, que é o corpo, tem a morada, que é onde habita o Espírito Santo, e tem o lar, que é onde habita a alma, né? Onde estão os sentimentos. Então, o corpo, a mente, o cérebro, a alma, o espírito, são três esferas que a gente precisa cuidar. Tem que cuidar de todos. Não adianta, eu vou só tomar remédio para emagrecer. Não vai funcionar, vai emagrecer, vai engordar de novo. Você tem que fazer uma viagem para dentro de si, entender assim, não, eu preciso comer só o suficiente para eu viver hoje. Eu só tenho hoje. Eu vou aproveitar o dia de hoje para produzir, para plantar e para colher todos os dias, principalmente para plantar. Eu não vou ficar nem um dia sem plantar. E não ficar nem um dia sem plantar é você botar o corpo para trabalhar. Você tem que mandar no corpo, não o corpo mandar em você, porque você é a consciência, você é a alma e o espírito, entendeu? 90% da nossa esfera é espírito, 9% é alma, almático, e 1% é corpo. Por que você tá dando atenção assim? Então, a maioria das nossas doenças acontece porque a gente deixa o corpo dominar a gente. Ele quer comer o pudim. Teve um dia que eu comi uma lata de leite condensado, gente. Sério, eu comi uma lata de leite condensado. Eu fiquei pensando, por quê? Porque ele não quer parar de comer coisas doces. Ele não quer parar. Então, a gente tem que mergulhar para dentro de si e fazer uma reflexão, como é que fala? Se conhecer e falar assim, não, tem um prego, tem uma raiz, tem um problema. Eu vou tirar o prego do pé. Que quando você tira o prego do pé, você vai na raiz do problema. E aí eu falei, não, eu tô comendo. Quando você tá comendo demais, é uma insegurança. Tem estudos que falam isso também. É você não se sentir amado, é você se sentir rejeitado. E a primeira coisa que você tem que saber é que você é amado demais. Se você souber o tamanho que o que você carrega, você não põe qualquer coisa dentro da sua boca. Você tem que ver que você é o que você come, entendeu? E a maioria das inflamações do cérebro é justamente por isso, salgadinho, chocolate, não é que o chocolate 70%, esse faz bem um pedacinho todo dia, não é, é o excesso de doce que a gente come, entendeu? Que inflama o nosso cérebro, dá nevoeiro mental. Então, o código
do jejum é esse, é controlar a, meu Deus, controlar a glicemia, controlar o açúcar no sangue. Tem sido uma das piores drogas do mundo. Tem estudo que diz que a cocaína vicia menos do que o açúcar. E é verdade, a gente fica doente para comer açúcar, né? E não, agora já fazendo essa análise toda, fazendo essa prática da como é que fala? Do aqui e agora, de você estar, só um momento, de você estar, desculpa, praticando a atenção plena, de estar aqui e agora, e não lá no futuro, nem no passado, você fala assim, não, eu não preciso disso. Né? Ontem eu fui visitar uma cunhada aqui e ela deu uma bandeja de chocolate, não preciso, porque quando eu tô perto de menstruar eu fico com muita vontade de comer doce, eu vou lá e como um pedacinho de rapadura, entendeu? Também a gente não pode negar muito, porque pode acontecer de dar um ataque e a pessoa começar a comer de uma vez, então eu vou lá e como, mas todo dia me lapidando. Na verdade, quando você toma consciência de que você tem 3 esferas, você tem espírito, alma e corpo, você toma consciência de que você tem que se lavar todos os dias. Lavar o espírito, a alma e o corpo. E a melhor maneira de lavar o corpo é através do jejum. E a alma, a oração, e o jejum também, né? O espírito. Então, gente, eu falo pra vocês que pelos olhos dos meus filhos, tudo melhorou na minha vida com o jejum. Principalmente depois que eu estudei muito sobre isso, eu tomei consciência de como que funcionava, porque eu queria ver como é que funcionava isso na real, como se eu fosse uma médica. Eu fui atrás dos documentários, eu assisti tudo que eu podia assistir sobre do Dr. Laí Ribeiro, e eu pude comprovar. Ele fala assim, olha, tem estudo de 60 anos atrás, pode entrar aqui no Amazon e colocar, que diz isso, diz que as pessoas estão começando a fazer agora, que a autofagia, a limpeza do corpo, ela só acontece quando você para de comer um determinado tempo, uma janela, por exemplo, uma janela de... Tem vários tipos de jejum. Eu me adaptei com essa janela, mas tem gente que se adapta com outra janela, começa a fazer outro horário. E tem outros tipos de jejuns também, desde que não prejudique a saúde e desde que você esteja liberado pelo médico para fazer. Aí agora me deu uma alergia só porque ela colocou o limpador de vidro no cinto daqui. Então, o que você precisa saber é se você... É muito difícil ter uma pessoa que não pode fazer jejum. Mas, por exemplo, assim, a minha sogra, que ela já tá muito obesa, ela não consegue nem entrar no carro, ela tá muito obesa. Então, um tipo de pessoa assim não pode mais fazer jejum. Até aqui, para a lei do Islã, a pessoa que tomou remédio da pressão, a injeção diabetes, né, como ela toma, não pode mais fazer o jejum. Então, a gente precisa cuidar antes, pra gente não chegar lá na frente e falar, nem posso mais fazer, entendeu? Então, se você não tem nenhum problema de saúde, eu te aconselho. E se você busca foco, concentração, aumento da aprendizagem e, acima de tudo, aumento da defesa para não dar nenhuma doença degenerativa que possa prejudicar a sua capacidade cognitiva, eu aconselho muito o jejum. E é um estilo de vida. Inclusive, a moça que trabalha aqui comigo, quando eu paro de comer 5 horas, ela para também, só vai 11 horas. E ela se deu bem, porque ela tinha um problema de refluxo, né? E graças a Deus, ela realmente se curou. Não precisa ficar tomando remédio. E o sono da gente melhora, o humor melhora, a pele melhora, tudo melhora, entendeu? Então, gente,
busque o conhecimento sobre o jejum. Se essa aula que eu fiz muito, fui muito atrás de muitos estudos científicos para eu ver como eu poderia fazer um jejum para Batulho, para minha filha e para mim também. Não só para emagrecer, mas para melhorar a autofagia, para melhorar a capacidade de concentração, que é o meu trabalho, precisa muito disso, entendeu? Para melhorar a atividade cognitiva, eu andava me esquecendo de tudo, da chave o tempo todo, entendeu? Então, eu só acho que se eu fosse falar sobre jejum aqui, eu ia passar 3 dias falando sobre jejum, porque realmente é uma prática que você tem que levar como estilo de vida, né? Assim, eu vou fazer só um dia, ou... Não é igual o Laí Ribeiro, ele leva como estilo de vida. Ele faz jejum todos os dias. Eu faço jejum todos os dias da minha vida, todos os dias. Teve um dia aqui que meu marido chegou 9 horas da noite com um doce. Falei, aí eu fiquei até brava, né? Eu falei assim, ó, você sabe que eu venho fazendo isso a vida toda. A vida toda que eu tô falando assim, tem 2 anos, desde quando eu vim aqui pro Líbano, tem 2 anos que eu faço jejum todos os dias. E aí até fiquei meio brava, ele viu assim, não, é sério. E aí ele chega, já, se tiver alguma coisa de comer, já põe lá. E se vai na casa de uma pessoa, ela, não, é o jeito dela mesmo, né? Porque ela tá fazendo pouco caso, não, ela faz todos os dias. Entendeu? Então é isso, eu vou deixar um texto para vocês lá, só para você ver como que entra lá no cérebro, como que melhora e procure. Se essa aula que tá, eu não gosto de ser rasa, eu gosto de me aprofundar, mas porque realmente tem muita coisa sobre jejum na internet, no Amazon, né? Que é estudo científico de 50 a 60 anos comprovado, tá bom? Amo vocês, fico com Deus.